Kaká deu uma entrevista muito boa lá no DCM. Vamos ver aqui trechos em que ele fala do Trump. Vamos lá, queridos, bora. O que hoje acontece é que o governo Trump resolveu rasgar todos os tratados internacionais, resolveu fazer pouco caso, absolutamente pouco caso da ONU, absolutamente pouco caso das relações internacionais com países que são democratas e sérios, e isso vai cair. Quando eles tiverem a debacle, nós estamos vivenciando a debacle do Império Americano, essas pessoas todas que estão foragidas dos Estados Unidos, tecnicamente você pode pegar um advogado e dizer assim, não, mas não é bem foragido, porque não transitou em julgado. Estão foragidos. Estão pegando a proteção de um governo que está em decadência, de um império que está em decadência. Então, eu acho que, repetindo o Trasíbulo Ferraz, a poeta maranhense, a vida dá nega e tira. Dentro de pouco tempo, nós vamos voltar a ter uma normalidade internacional e vamos poder ver essas pessoas que estão foragidas terem que cumprir pena e terem que prestar contas ao Estado brasileiro. Mesmo porque ninguém aguenta mais, né, Kaká? Vai lá, Vina. Não tenho dúvida. É dureza mesmo, viu? A gente falando em ilegalidades, a gente vai mostrar depois também aqui um veleiro humanitário que desembarcou hoje em Cuba, levando mais de 7 toneladas ali de suprimentos para um hospital pediátrico da cidade, um veleiro espanhol, também consequência aí desses desmandos que vem vindo diretamente da América e afetam o mundo inteiro, né? Mas depois a gente fala disso. Ô, Cacai, o Flávio Bolsonaro, eu vou colocar aqui, e vou te pedir para comentar também, ele abriu mão da escolta que a Polícia Federal garante a pré-candidatos à presidência da República. Postou isso aqui, ó. Peço que os servidores da PF que estariam à minha disposição sejam destinados imediatamente para a investigação do roubo dos aposentados. Obrigado, Leopoldina. Se a desculpa oficial do chefe da PF para não investigar Lulinha, acusado de receber mensalinho do careca do INSS, foi a falta de efetivo, quero dar a minha contribuição para que o dinheiro roubado no governo Lula seja devolvido aos aposentados. Além disso, não confio no atual chefe da Polícia Federal. Não vou correr o risco de ele próprio infiltrar pessoas na minha campanha. A partir de 2027, nossos policiais federais serão valorizados, voltarão a ter autonomia para trabalhar e investigarem bandidos, ao invés de receberem ordens para perseguir opositores de Lula. Aí ele dá aqui a fonte sobre os custos que vão ter envolvidos nessa operação de proteção dos pré-candidatos do G1, e altera a foto. Ele fala o título da matéria original, mas a foto foi editada. Ele colocou uma foto aqui, que é metade a cara dele, metade a cara do Jair Bolsonaro, numa escultura com balas, com projéteis de armas de fogo. Dá uma olhada só. Metade é ele, tá querendo dizer que ele é Bolsonaro, né? Que ele é Jair Bolsonaro. Imediatamente depois, o Marinho, o coordenador da campanha dele, foi ao Metrópolis, ao jornal, e falou, não, ele desmentiu praticamente o Flávio, né? Ele disse, o fato do candidato ter aberto mão da escolta da PF foi uma decisão dele por estratégia de campanha. Ele falou isso. Nós não acreditamos que a PF seja uma instituição que esteja viciada. Nós achamos que existem algumas situações que precisam ser esclarecidas. Não especificou quais. Isso está numa entrevista dele ao Metrópolis. Queria que você comentasse um pouco essa decisão do Flávio Bolsonaro. Primeiro, se você enxerga, viu, Cacá, como ele enxerga aí um aparelhamento da PF, que hoje em dia estaria à disposição do presidente Lula para perseguir seus opositores. E segundo, se faz sentido essa recusa por parte dele, se ela é fruto de fato de um temor ou uma estratégia política, como disse o seu próprio coordenador de campanha. Vinícius, é uma estratégia política barata, né? O Flávio Bolsonaro, ele fala para um grupo muito limitado, né? Assim, os bolsonaristas raízes, eles acreditam em tudo que os líderes falam. Você imagina o seguinte, nós temos uma comprovação largamente difundida de que Bolsonaro, enquanto presidente da República, quis fazer uso da Polícia Federal. Está gravado. Ele fala, eu troco o delegado, eu troco o superintendente do Rio de Janeiro, se o superintendente quiser, eu troco o ministro, eu não vou deixar que cheguem na minha família, Obrigado, que cheguem nos meus filhos. Esse ato de desespero de um pai, que até se não fosse tão grave,
você poderia entender o pai em desespero, sabendo que os filhos estão cometendo uma série de irregularidades, de crimes que poderiam ser presos. É um ato de desespero de um pai, mas não pode ser um ato de desespero de um presidente da República, né? Que tem o poder de trocar o ministro, que tem o poder de interferir. Não tem o poder, não deveria ter, de tentar interferir na Polícia Federal. Então, isso aí é óbvio que qualquer pessoa que tem um pingo de decência e uma visão do que acontece sabe que não há interferência na Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia que está fazendo um trabalho seríssimo. O Andrei é seguramente um grande diretor-geral da Polícia Federal, e não há interferência. Agora, é claro que o que nós estamos vendo é o desespero de um candidato, né? Abrir mão é muito grave, porque se nós temos o precedente da tal facada, que nunca foi muito esclarecida, e que ajudou bastante o Bolsonaro durante a campanha. Então, eu acho que existem leis que têm que ser cumpridas. A Polícia Federal tem, sim, a obrigação de dar essa proteção a todos os candidatos. Parece que já começou a dar, inclusive, a partir Obrigado, agora, Jana Carneiro. Lá, que é um candidato de um partido pequeno, mas que tem o direito de ter essa proteção. Então, é muito ruim quando você vê um candidato à presidência da República, cujo pai já foi presidente, está preso, ele usar uma política meio, eu diria assim, meio vulgar, né? Assim, você pega uma questão séria como é a candidatura de uma pessoa presidente da República, o direito que o Estado, a obrigação que o Estado tem de dar proteção, ao precedente da facada estranhíssima que o pai tomou, e agora você vem fazer um jogo político, assim, em vez de você abre mão, não combina sequer com o seu coordenador, abre mão, faz um apelo político vulgar. Quer dizer, nós vamos ver ainda, Vinícius, daqui para as eleições, nós vamos ver muitos atos desse certo desespero, né? Assim, a campanha do Flávio Bolsonaro, ela está derretendo. Ela está claramente derretendo. Eu hoje vi essa matéria do Rio de Janeiro, a dificuldade que eles têm lá no seio, na origem da milícia, onde estão os grandes aliados deles, estão tendo dificuldade de montar chapa. Porque ninguém está querendo muito essa proximidade, né? Eu fiquei muito impressionado com a conversa que tive com esses empresários do Rio de Janeiro. Era uma conversa leve, não era nada político, não, era uma conversa leve, mas as pessoas nitidamente querendo já pegar o espólio de quem ainda é candidato. O Flávio ainda é candidato, né? E assim, brigando pelo espólio. Parece que ele morreu já, né, Cacai? Acabou as eleições, acabaram as eleições, é exatamente isso. Mas eu vejo que isso é uma jogada política vulgar. É óbvio que a Polícia Federal está fazendo um trabalho sério e tem que ser feito, evidentemente, não é uma política do governo, do Estado. Eu não tenho preocupação com isso, não. Isso atinge... Eu penso assim, eu falei esse dia lá nesse grupo lá, esse discurso mais radical que Bolsonaro tem, que o pai tinha, que os filhos têm, eles atingem um grupo, que é o grupo bolsonarista, que vota neles independentemente de qualquer coisa. Hoje, os democratas têm que falar para os independentes, para os indecisos e para quem quer a democracia. Lia Sérgia, obrigado, querida. O mote da campanha que está chegando. Nós estamos quase no final do mês de julho e a eleição é 4 de outubro. Está muito perto. É verdade, muito perto mesmo. Cacai, se você tivesse que apostar, e se você tivesse que dar o seu palpite, o Flávio Bolsonaro chega até o final da campanha como candidato? Eu rezo todo dia para que chegue. Né? Obrigado, Célia. Mas o que você acredita, assim? Eu acho que seu palpite. No meu palpite, ali você tem uma... Eu já conversei isso com vários atores, inclusive da direita, atores que são bolsonaristas, mas que têm uma certa lucidez. Muito boa essa entrevista lá do Cacai, viu, gente? Ele também falou do Flávio Bolsonaro. Vamos ver juntos? Bora! Eles acham que se o Flávio Bolsonaro não for candidato agora, o bolsonarismo vai realmente quase se extinguir. Não vai se extinguir completamente, mas vai se extinguir. Porque você não tem, quer dizer, a briga que está em Santa Catarina, porque colocaram o nome do Carlos Bolsonaro contra o Espírito de Amin, contra bolsonaristas tradicionais. O outro menino é um menino que ninguém presta atenção nele. O Eduardo Bolsonaro é um foragido, está morando fora do Brasil e vai ser investigado agora. Vai ter uma investigação muito forte sobre os 61 milhões, que é a ponta de um iceberg. Tudo isso está constando. Então, assim,
Você vê bem, a própria primeira-dama fez um rompimento, ela certamente, na minha visão, não tem informação, mas ela deve saber coisas do arco da velha, para ela poder ter esse rompimento nesta hora, né? É verdade. Então, eu acho que, ao que tudo indica, isso eu ouvi de um bolsonarista que foi meu cliente, uma pessoa importante do bolsonarismo, que falou, olha, se ele sair agora, você vai ter uma decadência absoluta, porque eles precisam ter poder, eles precisam ter cargo, eles precisam ter dinheiro. Então, eu acho que ele vai ficar até o fim, sim, ele não vai abrir mão, não. Espero profundamente. Vina, Bom, pode dizer. Vamos ler alguns superchats? Claro, vamos sim. Eu realmente quero saber do Mário Frias. Ninguém mais fala dele. Sabe de algo, Pedro? Cara, esse cara tinha que responder. Tem agora o inquérito da PF, que o André Mendonça autorizou. O Mário Frias tem que ser um dos investigados, né, gente? Ele tem que responder pelo que tá acontecendo. Vamos pular aqui direto pra parte do Cacai. O Cacai, eu não sei se ele tá com a agenda um pouco apertada. Deixa eu pegar aqui o FPV mandou aqui. Cacai, será mesmo que será extraditado? O Gengivão não foi no governo Biden. Você acha que a situação muda? Eu acho que muda. Eu acho que não é uma coisa matemática. O Alan Santos não foi agora, com o governo fazendo determinada pressão. Mas, veja bem, eu penso que com a derrota do governo lá e com a vitória da democracia, os Estados Unidos foi longe demais em certas locações. Ele desestruturou o sistema internacional, o direito internacional. Isso tem que ter uma hora que tem volta. Quer dizer, e dentro de uma normalidade, você pode acreditar que as pessoas não vão poder... Os Estados Unidos não pode virar um país para acolher refugiados, foragidos. Refugiados seria até bom, mas foragidos. Então, é uma coisa grave. Eu acredito que, dentro de uma normalidade democrática, não é possível que o mundo vai continuar sendo refém de uma política completamente, eu diria, corrosiva, né? Você, hoje, no dia de hoje, 50% de tarifa no Canadá. O Canadá é um país irmão dos Estados Unidos, está ali do lado. Quer dizer, então, o grau de agressividade na política internacional, de desdém com os tratados internacionais, desdém com a ONU, todas as vias passam pelo Mário Frias, sem dúvida. A entrar numa normalidade. E numa normalidade, os que estão foragidos têm que ser responsabilizados. Uhum. Fátima Helena mandou: conheci o Dr. Cacai no aniversário do Freixo, fez uma foto comigo, foi uma honra, pois é um jurista excelente, suas ponderações são prudentes, Cacai. Abraço, Fátima. Nós temos que fazer o Freixo, o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Ele está fazendo uma campanha muito boa. Lindenberg também está a 1000 por hora. Descrente mandou: a habilidade especial do Bananinha é babar ovo de americano ou trair o próprio país? Trair o país hoje não é nem uma habilidade especial, eu acho que é uma habilidade familiar, né? Eu acho que eles têm... Eu até escrevi um artigo sobre uma prisão domiciliar familiar, que é um estilo que não existe ainda precedente, mas que é de se pensar. O Cacai também teve uma pergunta aqui no nosso chat, não é superchat, mas acho que legal responder. E o Eduardo Moreira, Cacai, você acompanha esses causos aí do ICL? Eu me reservo o direito ao silêncio. Tá bom. Tá tudo certo, então. São esses os superchats por enquanto, Vina. Tá bem baixinho, gente. Audiência boa. Gente, por favor, do bolsonarismo ligado ao Flávio Bolsonaro, eu ouvi de alguns que essa decisão do Alexandre de Moraes deveria, se é uma decisão para que o Jair Bolsonaro não interfira no processo eleitoral indevidamente, deveria, se proibiu a visita do Flávio, proibir também que ele tenha encontros, trave contato com a Michelle, já que ela também seria ali um ator político que tem um papel importante nesse processo eleitoral, principalmente ali dentro do campo conservador. Queria saber se você acha que faz sentido esse tipo de ponderação. Nenhum sentido, Vinícius. Há uma tradição de todas as prisões domiciliares que as pessoas que moram na casa têm o direito de morar na casa. Você fazer com que a esposa saia de casa seria um precedente inusitado, né? Assim, essa semana passada, eu consegui, até o ministro Alexandre, que era o relator, eu consegui eliminar para uma determinada pessoa do Rio de Janeiro, e ele hoje está
tendo que ficar em casa com a esposa normal, filhos, as pessoas que moram em casa. O que ocorreu com o Flávio Bolsonaro é uma excepcionalidade também, porque o filho normalmente tem o direito à visita, embora com hora marcada, como se estivesse numa cadeia, como se as visitas, os filhos não têm o direito de entrar a qualquer momento. O Flávio tinha mais liberdade porque ele é advogado. Só que o que aconteceu, tecnicamente falando, é que ele usou o fato de ser filho e advogado para fazer como porta-voz, ele se intitulou porta-voz do pai, e ele descumpriu uma medida cautelar. Isso é um absurdo. Assim, nós temos que ter que o primeiro ato do descumprimento da medida cautelar é ele perder os direitos. Ele não perdeu mais do que deveria perder, não. Ele perdeu num bom limite, até porque ele não atrapalhou completamente o pai, porque o correto seria o pai voltar para a Papuda. Como é que você pode escrever uma carta aos brasileiros e falar, não, mas eu não escrevi carta para ser lida, não? Entendeu? É ridículo. Ele era o porta-voz. Então, eu acho que foi de bom tamanho a medida do ministro Alexandre. Sensata, correta juridicamente. Perfeito, perfeito. A Liz Michele, que ela está com uma dúvida, obrigado por contribuir aí, viu, Liz? Seja bem-vinda ao nosso papo. E diz, Cacá, existe prisão domiciliar em todos os países ou é uma exclusividade das leis brasileiras? Não existe em todos os países, mas existe em alguns países. Porque, na verdade, o sistema carcerário brasileiro ele é a tal ponto vilipendiado que se faz mais necessário. A prisão domiciliar brasileira hoje existe um número muito grande de pessoas, porque você chega numa cadeia no Brasil hoje, num presídio no Brasil hoje, num lugar que deveria ter 10 pessoas, tem 70 pessoas, tem 80 pessoas. Entendeu? Eu tive um cliente que foi preso em Mônaco, a prisão dele em Mônaco parecia um hotel 5 estrelas. Na segunda-feira pela manhã, passava um nutricionista na cela dele, que era uma cela enorme, que ficava aberta a porta, e ele dava o que ele queria comer naquela semana, o presídio comprava, ele pagava, ficava numa geladeira lá dentro e ele cozinhava na cozinha do negócio, quer dizer, um outro mundo. Aqui no Brasil, a prisão domiciliar passa a ser uma necessidade pela situação desumana que é tratada a ponto do Supremo Tribunal ter declarado o estado inconstitucional dos presídios brasileiros. Foi uma decisão bonita que levou o Brasil aos olhos dos países civilizados, mas que não adiantou nada. Não mudou em absolutamente nada a forma, né, dos brasileiros presos serem tratados nos presídios brasileiros. Muito bom. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!